Juízes capítulo 12, verso de número 1, diz assim: Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passastes a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esse dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. E eles diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Bem, louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que permite com que em Lagoinha, São Miguel Paulista, nós podemos conversar sobre elementos que compõem a nossa subjetividade. E quando eu falo da nossa subjetividade, eu estou falando da nossa essência, daquilo que diz respeito ao nosso integral, a integralidade do homem, o homem por completo, o homem como um todo, o homem como essência. E quando nós começamos a abordar e a falar sobre família, nós estamos falando justamente daquilo que compõe o homem. O homem faz parte da família, a família faz parte do homem. Logo, um é para o outro. Entretanto, tudo isso diz respeito à totalidade do ser humano. Então, nós temos falado aqui um pouco sobre elementos que compõem ambientes e o universo da família. No primeiro domingo de maio, nós falamos sobre o divórcio e vimos que a realidade, ela é muito mais profunda do que aparenta ser, muito mais complexa do que aparenta ser. No segundo domingo de maio, nós falamos sobre a vida para além dos erros dos pais. Hoje, eu quero falar sobre um elemento que encontro como ferramenta. Entretanto, esse elemento mal usado como ferramenta, ele provoca conflitos, ele provoca dissensões. E falo isso pautado em algumas experiências minhas, onde eu me coloco no lugar de fala. Coloco no lugar de fala primeiramente como pastor que sou. Pois como pastor que sou, eu converso com casais, eu tenho diálogos com casais, e eu percebo que há um problema nesta área, nesses casais. Outra experiência minha é no contexto familiar, onde eu me reúno com os meus familiares, e ali os casais da minha família, que compõem a minha família, eu percebo também que há o mesmo erro. Outra ainda experiência minha era quando eu exercia a função de professor. Hoje não exerço mais, mas como professor, eu tive a oportunidade de conversar com muitos pais de alunos, e conversando com muitos alunos e muitos pais de alunos, eu pude perceber também que há na família dos meus alunos o mesmo problema. Que problema é esse? Seria da comunicação. Agora, claro, quando eu falo de comunicação, a comunicação em si, ela não é um erro. Volto a dizer, a comunicação, ela é uma ferramenta. Entretanto, quando mal posicionada, quando mal usada, nós vamos ver que ela pode provocar dissensões, conflitos. E um dos exemplos que poderíamos citar para mostrar que a nossa comunicação não está tão boa, tão perfeita, tão agradável, é justamente o fato de aumentarmos as nossas justificativas. Então, quando nós aumentamos as nossas justificativas, tentando explicar aquilo que falamos, nós não estamos nos comunicando bem.
Se você precisa de ficar explicando tudo o que fala, aumentando as suas justificativas, supõe-se então que aquilo que estamos tentando transmitir no elemento de comunicação, não estamos transmitindo muito bem. E um exemplo disso é justamente Juízes, capítulo de número 12, que nós acabamos de ler, do verso de número 1 ao verso de número 6. Ali há um problema de comunicação que criou, sim, um conflito interno dentro de Israel. E Juízes é um livro transitório. E quando eu falo de transição, eu estou falando entre períodos históricos. Juízes é um livro histórico. A história de Israel continua no livro de Juízes. E por que é um livro transitório? É um livro de transição, porque ele começa, poderíamos assim dizer, quando Josué morre, e ele vai terminar quando Saul torna-se rei. Então, antes da monarquia e após a morte de Josué, neste período, neste elo de ligação, nós temos o livro de Juízes. E o livro de Juízes, o nome diz, é um período em que não há rei. Deus não está usando reis para livrar Israel. Entretanto, ele chama homens de diferentes tribos, em diferentes tempos, para julgar o povo de Israel. Por isso, Juízes. E um desses juízes, Jefté. E Jefté, nós já conversamos sobre ele em algum dos cultos de quarta-feira, quando nós falamos sobre fé no improvável. Esse sermão nós dividimos em 3 partes. E a primeira parte eu abordei sobre Jefté. Quem é Jefté? Jefté é fruto de um relacionamento conjugal ou de um relacionamento dentro de um prostíbulo. Ele era filho de uma prostituta. Depois, quando ele cresce, os seus irmãos legítimos o expulsam de casa. E quando ele sai de casa, ele mexe com pessoas de má índole e torna-se um mercenário dentro de Israel. Quem é Jefté? Jefté, ele é um improvável, porque a ótica de uso de pessoas de Deus é diferente da nossa. Então, quando Deus ele vai selecionar pessoas, ele chama pessoas loucas. Ele chama os improváveis, para poder usar e fazer as coisas na terra, confundindo aqueles que acreditam que são alguma coisa. Então, quem é Jefté? Jefté, ele é um homem improvável. O problema de Jefté não foi a questão externa, porque Deus o usa para livrar o povo de Israel das mãos do rei de Amon, das mãos dos amonitas. O problema de Jefté é justamente o interno, no seio familiar, dentro de Israel, com as tribos de Israel. Depois que Jefté vence Amon, e ele vence por quê? Vence porque o povo está unido no mesmo propósito. O inimigo é comum, estamos combatendo o mesmo mal, por isso todos unidos no mesmo propósito, a vitória é certa. Mas depois que ele vence Amon, aí ele recebe então os representantes da tribo de Efraim. E quando os representantes da tribo de Efraim chegam no lugar de Jefté, no verso de número 1, eles já chegam com os 2 pés no peito, dizendo, verso de número 1 de Juízes 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passasses a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste? Tipo assim, você não me considera como parente? Eu não sou teu tio, eu não sou teu pai, eu não sou tua mãe, eu não sou teu irmão. Você passou por todo esse processo e você não falou nada para mim? Você não comentou nada comigo? Que desconsideração é essa? Que você não me levou para o teu problema, que você não me deixou ciente dentro dos teus problemas, quer dizer que eu não sou nada para você? É isso que os representantes de Efraim estão dizendo. E eles se revoltam com a conduta de Jefté, e eles continuam dizendo, por causa disso, nós vamos queimar a tua casa, e vamos queimar quando tu estiver dentro. Trazendo isso para o nosso contexto, é o seguinte: já que você também não me trouxe à tona os teus problemas, não me deixou participante das tuas situações, eu também não quero saber mais de nada. Não liga para mim, não me chama, me esquece que eu existo. Foi o que Efraim acabou de fazer. Disseram que ia matar Jefté. Entretanto, Jefté é juiz em Israel.
Jefté tem um exército maior, Jefté tem armamento bélico à sua disposição, Jefté tem recursos à sua disposição, Jefté tinha todas as tribos de Israel talvez ao seu dispor. Então quem era Efraim diante de Jefté? Então Jefté, ele vai contra-atacar, e existia um caminho que era obrigatório para ir para Efraim, os vales do Jordão. Então Jefté monta a guarda, coloca a blitz do seu exército justamente nesse caminho obrigatório. Então todos os efraimitas que tiverem que passar, vão ter que passar por aqui, só que vão parar na blitz. E como eles têm um sotaque diferente da gente, eles não conseguem se comunicar direito, vamos colocar aqui então uma palavra como um segredo, para a gente tentar descobrir quem é de Efraim e quem não é. Quando passar todo mundo aqui, você vai pedir para eles dizerem Shibolete. E como o sotaque deles é diferente, eles vão dizer Sibolete. E quando isso aconteceu, já pega a peixeira e rasga no pescoço. Briga interna é muito mais nociva do que a guerra externa. Na guerra externa estamos unidos contra o mesmo inimigo, mas dentro de casa, isso é nocivo, destrói. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não precisa lançar catástrofes geográficas para destruir as famílias, porque as catástrofes geográficas, elas vão unir o povo na solidariedade. Essa não é a tática do Satanás. A tática dele é colocar problemas e dissensões dentro do seio familiar, porque se você tiver dividido, a família não vai crescer, a família não vai desenvolver, a família não vai avançar, não vai ter amor, não vai ter responsabilidade, não vai ter compromisso, porque estão em guerra dentro de casa, o inimigo é dentro de casa. E o que é Val do Jordão? Val é justamente a beirada do rio, onde os exércitos passavam para não deixar rastros. E esse era o caminho para Efraim. Então Jefté coloca justamente ali, esse povo não vai fugir, nós não vamos perdê-lo. Shibolete é um termo usado no hebraico que denota vários significados, e depende do termo que vem antes dele ou depois, para que você possa perceber o que ele significa. Um exemplo disso é a palavra manga, na língua portuguesa. Você precisa de saber o contexto da palavra para que você possa entender se é manga fruta ou se é manga tecido, se é manga blusa, se é manga camisa. Você precisa entender o contexto para ver como ela está sendo empregada. Shibolete é assim. Em Salmo 69, verso de número 2, o termo shibolete significa corrente de um rio. Já em Isaías 27, 12, o termo shibolete já denota o próprio rio. E em Jó 24, 24, o termo shibolete já significa espigas. Percebam, em todas as passagens do Velho Testamento que se usa shibolete, foram traduzidas de alguma forma. A única passagem que não foi traduzida foi Juízes, capítulo de número 12, porque a palavra aqui foi empregada num sentido de comunicação. Então, o que é comunicação? Comunicação é a arte, e diria ainda ciência, de transmitir uma mensagem entendível ao interlocutor. Eu vou repetir. Comunicação é a arte ou a ciência de transmitir uma mensagem entendível ao interlocutor. Se entendeu, se comunicou. Se não entendeu, não se comunicou. Um exemplo clássico de mensagem transmitida, entendível, são as leis do trânsito. A constituição do trânsito, o governo, como o governo fala com o cidadão na rua, nas estradas, através de sinais, através de placas, através de símbolos, que você não precisa fazer o curso de CFC.
Você não precisa ir para uma autoescola, você não precisa fazer a provinha do Detran, qualquer leigo consegue compreender. Então, se o governo, através de placas, de leis, de símbolos, consegue transmitir uma mensagem que você entende, ele atingiu o objetivo, se comunicou. A comunicação, em outras palavras, é a arte de transmitir de forma verbal ou não verbal, desde que o elemento que está recebendo a mensagem, ele compreenda. E você quer ver quem é perito nisso? Mulher. Mulher é perito em conversar sem transmitir uma palavra. Elas estão sentadas na mesa. E suponhamos que a mesa fica aqui onde eu estou. E está ali as amigas, trocando ideia, conversando. E de repente, lá na porta do restaurante, do bar, não sei, alguém entra. E a que está de frente com a porta consegue fazer a leitura da roupa da pessoa todinha. E aí a que está aqui de frente, que está de costas para a porta, que não percebeu quem entrou, ela faz um gesto com o olho, com o olho ela dá uma mensagem de quem está entrando, quem é, o perfil da pessoa e a roupa. E a que está aqui na frente dela, que não viu a pessoa, entendeu o texto. Completo. Mulher se comunica com o olhar. O grande problema é que a mulher acha que nós, homens, entendemos isso. E nós não entendemos isso. Chega na loja, o homem está com a sacola, que é para isso que ele serve, quando ele vai sair com a mulher, está segurando as sacolas, e a mulher está lá dentro da loja, e lá dentro da loja ela começa a conversar com os olhos com a gente. Achando que a gente está entendendo. O cara vira para ela, fica assim, de repente diz, quê? E como ele não entende, ele chega mais perto, mas ela não quer que os outros percebam o que ela está falando. E ele não entende nada, então ele chega bem perto, o que foi? E ela diz, chega, tá, deixa para lá. Comunicação é a arte de transmitir uma mensagem verbal ou não verbal, desde que ela seja entendível. Isso é comunicação. Então, meu conselho como pastor, mulheres, por favor, quando quiser falar alguma coisa conosco, chegue perto. Nós somos lesados nesse sentido. Então, eu fiquei pensando, dentro da arte do universo da comunicação, como é que você e eu podemos errar ao tentar se comunicar no seio familiar? E acredito que o grande primeiro item seria mexer no celular enquanto alguém está tentando se comunicar. Foi o que nós acabamos de ver no vídeo. O celular parece que está se tornando um só com a pessoa. E quando você está conversando com alguém, aquele alguém está tentando transmitir uma mensagem, se comunicar com você, e você fica mexendo no celular enquanto este está tentando se comunicar, a mensagem que você está mandando para ela é o seguinte, o que você está falando para mim não é tão importante, então eu consigo dividir a atenção com você e com outro elemento, com outro objeto, que é o celular. Entretanto, nós não conseguimos focar em 2 pontos ao mesmo tempo, de modo intencional. Não dá. Vai cozinhar assistindo televisão na cozinha para ver o que dá. A gente não consegue ser intencionais em 2 áreas ao mesmo tempo, ou é uma parte ou é a outra. Então, já que vai conversar, você desliga o celular, ou simplesmente fala, espera aí, deixa eu só terminar isso daqui, aí você fala, aí terminou, vira o celular, aí conversa, porque quando falamos de conversa, nós estamos falando justamente de um diálogo, onde a pessoa fala, e depois que ela falou, o outro vai falar, isso é conversa. Já que você não está prestando atenção, então eu também não falo. Então mexer no celular é um erro. Cria revoltas. E demonstra para o outro que aquilo que ele está falando não é tão relevante. Onde é que cometemos erros dentro do universo da comunicação? Quando não olhamos no olho.
quando estamos tentando nos comunicar. E claro que eu não estou falando de conversas via redes sociais, via aplicativos, eu estou falando do tete a tete, eu estou falando de cara a cara, face a face, eu estou falando desse tipo de conversa. Então, quando você não olha no olho da pessoa, você então está mandando uma mensagem para essa pessoa. A primeira mensagem que você está mandando para ela: você é tímido. A segunda mensagem: eu tenho medo. A terceira mensagem: eu sou mentiroso. Porque quando você olha no olho da pessoa, você pode perceber que intimida. Olhar no olho intimida. Então só quem é verdadeiro, está falando a verdade, vai encarar no olho. Quem não está, vai desviar. Mas possa ser que seja timidez, possa ser que seja medo. E o medo é paralisante. O medo é o microscópio que aumenta o perigo. O medo é paralisante. Então, que mensagem estamos mandando quando não olhamos no olho? Quando é que erramos? Quando nós estamos tentando nos comunicar. Quando nós interrompemos a pessoa constantemente. Porque quando falamos de diálogo, de conversa, um fala, o outro escuta. Depois ele fala. Agora, se é a tua vez de falar e o outro fica interrompendo constantemente, ou quando você vai falar, ele levanta, ele sai do ambiente, ele pega o celular, ele pega um copo, ele vai para lá, não entendi, tá bom, ou ele vem sobrepor, ele está mostrando que aquilo que você está falando é irrelevante, não faz sentido, não tem nexo, eu sei mais, aquilo que eu falo é melhor, e o que você está falando não tem nada a ver com nada, por isso eu preciso te interromper para você parar de falar que você não sabe o que está falando. Quando interrompemos, nós estamos mandando a mensagem para a pessoa que o que ela fala é chulo, ínfimo, pífio. Quando erramos quando nós fazemos piadas e corrigimos a pessoa na frente de todo mundo. Estamos no diálogo, na conversa, e a pessoa falou, então você faz uma piada com aquilo, ou você corrige a pessoa. Isso é deselegância. Isso é expor ao vitupério. Então, como é que deveria ser a nossa comunicação? E eu fiquei pensando como poderíamos tentar melhorar a nossa comunicação. E a primeira coisa que veio em minha mente foi a clareza. E quando eu falo de clareza, eu não estou falando de você falar muito bem. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de você saber quem você é. Porque dentro da comunicação, você conhecer as suas crenças, os seus valores, os seus desejos, é importante para se comunicar. Mas aí você chega na pessoa e você diz assim: vamos comer o quê? Eu não sei. Mas você não tem nem ideia. Não tem, escolhe você aí. Aí o camarada me escolhe alguma coisa, a pessoa escolhe alguma coisa quando chega. Eu não queria comer isso aí, não vou comer não. Olha como é que está ruim, olha como é que está salgado, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo outro. Mas espera aí, na hora que eu pedi para você me ajudar, você não me ajudou. Na hora que eu perguntei a tua opinião, você não me deu a sua opinião. E já que não deu a opinião, também não tem o direito da reclamação. Quer reclamar? Torne-se participante. Se não quer reclamar, então não seja participante. Vamos viajar, vamos. Quando? Para onde? Agora você falou minha língua. Não vejo a hora, mês que vem estou de férias, para onde a gente vai? Então, não sei. Isso me faz lembrar de um pastor que eu admiro, que ele queria fazer o seu mestrado e começou a fazer o mestrado, e a tese que ele queria defender ou estruturar era a espiritualidade dentro da industrialização. Um tema legal, não sei nem o que ele vai discorrer, mas é o que ele queria fazer, e ele chegou então no orientador dele, e quando ele chega no orientador dele fala assim: e aí, o que você quer discorrer? Eu quero discorrer, eu quero elaborar a tese, não sei, da espiritualidade, a teologia dentro do sistema da industrialização. Bacana, a teologia dentro do capitalismo, né? Legal, show de bola, tá. Mas industrialização onde?
Nos Estados Unidos, na primeira Revolução Industrial, industrialização na América Latina, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, industrialização na África, na Europa ou no Extremo Oriente. Ele, quê? Teologia e espiritualidade de quem? A teologia africana, que é diferente da teologia europeia? A teologia oriental, que é diferente da ocidental? De que teologia você quer discorrer dentro da industrialização, em que período? Aí ele, bem, é isso aí que eu quero. Não sabe, você tem que saber, irmão. O que vamos comer? Eu estou com o desejo de comer uma pizza. Mas vamos lá, estamos em 4. O que vocês decidirem, eu topo também. Mas o meu desejo é pizza. Deixei bem claro isso. Você tem que saber para onde você quer ir. Ah, eu queria visitar a França. Não, eu não quero ir para a França. Eu gostaria de ir para uma cidade histórica. Você tem que dialogar. Você tem que ter clareza de quem você é, dos seus valores, da sua fé, dos seus desejos. Se você não tiver, como é que você vai se comunicar? Perdido? Na dúvida? Na incerteza? Precisa-se ter clareza de quem você é. Como podemos melhorar? Podemos melhorar tendo convicção. E quando eu falo de convicção, você tem que saber o que você está falando. Por que você quer ir para lá? Por que você quer comer isso? Por que você quer fazer tal coisa? Quando falamos de convicção, a convicção em cima do que se fala gera autoridade, gera respeito, gera credibilidade. Jesus foi assim. Os sacerdotes mandaram prender Jesus. Chegaram lá diante de Jesus. Jesus estava pregando. Jesus estava dissertando. E depois que Jesus terminou de pregar, os caras falaram, não dá para prender o cara não, vamos embora. Aí voltaram, os sacerdotes falaram, mas e aí? Cadê Jesus? Ah, não trouxemos não. Por quê? Ninguém fala como ele tem autoridade. Tem que ter convicção no que você fala. Você tem certeza? Aluno é assim. Você pergunta que cor é o sol, eles vão responder unânime: amarelo. Mas aí você fala, tem certeza? E se for branco? Aí já não tem mais certeza. Você tem que ter convicção no que você fala. Como podemos melhorar o nosso relacionamento dentro aí da comunicação? Com responsabilidade, irmão. Porque se você não tem responsabilidade, quem é que vai botar fé em você? Quarta-feira, às 19 horas. Você chega às 19 horas, o cara não chega, é 20 e 30, e também não te dá satisfação. Aí você marca para quinta-feira, e quinta-feira de novo não chegou no horário, não prometeu o que havia, não cumpriu o que havia prometido, ele não cumpre de fato aquilo que ele disse. Como é que você vai botar fé? Como você vai acreditar nesse que quer dar lição de moral, sendo que ele não tem responsabilidade? Como? Você tem que ter responsabilidade para que as pessoas possam acreditar no que você fala. Como podemos melhorar a nossa comunicação? Com a congruência. E o que é congruência? Está conectado aquilo que você fala com aquilo que você é na sua essência. Não adianta nada você falar de perdão sendo que você não perdoa, por exemplo. O que adianta você falar de amor sendo que você não ama? O que adianta você falar e dar lição de moral a homens para ser bons mordomos dentro de casa se você não lava uma roupa? Se você não passa uma roupa? Tem que estar de acordo com aquilo que você é na sua essência. Pois se você não fizer, as suas palavras são apenas isso, palavras. E palavra é vazio. É por isso que Deus não fica por aí dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque isso é vazio. Amar é verbo, logo é ação. Você tem que praticar, você tem que demonstrar. Por isso, não devemos apenas ler a palavra de Deus, devemos encarná-la e ser a palavra viva andando por aí.
É isso que nós temos que ser, praticantes, como escreveu Tiago, não meros ouvintes, não meros telespectadores. Não devemos praticar, tem que estar ligado com aquilo que você é. Então, se você perguntasse para mim, pastor, que sugestões você me dá nos meus comportamentos de comunicação? Eu diria para você trocar algumas coisas, e é o que faço nas minhas experiências. Trocar o quê? Na comunicação, troque o julgamento e a imposição por compreensão e escuta ativa. Eu vou repetir. Dentro da comunicação, troque o julgamento e a imposição pela compreensão e a escuta ativa. Jesus era assim. E é Jesus que a gente tem que imitar. Jesus era assim. Quer ver um povo para julgar é crente. Quer ver um povo para impor é crente. O povo que impõe, o povo que julga. Sendo que o Cristo, que não é crente, eu já vos ensinei que a fé não faz um crente, mas faz um justo. Pois o justo vive da fé. Esse justo, ele é compreensível. Trouxeram a mulher pega em flagrante em adultério, e a lei dizia que era para levar os dois, só levaram a mulher. Jesus não julga, Jesus não impõe, Jesus compreende a situação e Jesus escuta os acusadores. Troque os julgamentos e as imposições por compreensão e escuta ativa. O primeiro ministério, a primeira igreja é o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. É com eles que você tem que exercer a compreensão acima de tudo. Porque aqui é muito fácil, irmãos. Aqui, porque eu sou pastor, eu dou sorriso. E dentro de casa? Aqui é fácil, na frente de todo mundo. Mas é dentro de casa que a gente revela o verdadeiro eu, quem eu sou de fato. Compreensão e escuta ativa, troque a grosseria e a estupidez pela empatia, colaboração. Troque a mentira e a falta de compromisso pela verdade e o compromisso com a tua palavra. Troque o egoísmo e a ignorância pelo altruísmo e a sabedoria. Troque a preguiça e a falta de ação pela energia e entusiasmo. De manhã eu dei um exemplo, tem uma série de anime chamada One Piece, que é milhares de desenhos. Quando você vai olhar aquilo, você vê que tem mais de 1000 episódios, você fala, mano, eu não vou assistir isso não. Dá preguiça. Entretanto, se teu filho te chamar para jogar uma bola, uma bolinha de gude, rodar um peão, ele nem sabe o que é isso, ele nem sabe o que é peão. Não tenha preguiça. Se a tua esposa te chamar para assistir um dorama, não tenha preguiça. Vai, ainda faz uma pipoca. Chore. Tire lições da vida. Não tenha preguiça. Troque a tristeza provocada, porque somos agentes que provocam tristeza no outro. Troque a tristeza provocada pela alegria, pela felicidade no outro. Opte por ser um agente de alegria, um agente da felicidade, de fazer o bem na vida daquele que você mais ama. Então eu oro, irmãos. Eu oro para que nós não caiamos na má comunicação que caiu o povo de Israel no período de Jefté. Porque ali foram cerca de 42.000 efraimitas que morreram pela não compreensão, pela rixa, pela briga. Eu oro para que dentro das nossas famílias haja paz, haja compreensão.
Eu oro para que essa compreensão, queridos, ela comece comigo, porque não adianta, queridos, Deus nos ensinar princípios. Olha aqui para mim. Não adianta Deus ensinar princípios na sua palavra e você não praticar os princípios. A Bíblia, volto, repito, não foi feita apenas para ser lida, mas para ser praticada, para ser encarnada, para ser emanada. Você tem que praticar. Quando você e eu não praticamos, sabe o que você e eu queremos fazer como fuga? Campanha. Para que serve campanha? Para um monte de crente preguiçoso que não quer praticar a palavra. É para isso que serve campanha. A gente trata Deus como um mágico, um Harry Potter, que aí quando eu estou com um problema no meu casamento, eu vou lá esfregar a lâmpada mágica, Deus vai aparecer, ou eu vou para a campanha dos 15 dias, 7 dias, 21 dias, para Deus fazer um milagre. Não, irmão, Deus está ensinando princípios. Pratique os princípios da palavra de Deus, a tua vida vai começar a mudar a partir daí, através da prática da palavra, da encarnação da palavra. Não precisa fazer campanha, repito, e falo em alto e bom som, para o Brasil inteiro ouvir. Não precisa fazer campanha. Pratica a palavra de Deus. Ela é o poder efetivo. A palavra de Deus. Porque se tu chegar em mim e falar que está com um problema no teu casamento, e eu perguntar para tu: você praticou o que eu falei aquele dia? Não, então hasta la vista, baby. Se vira. Porque Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Então, se você for omisso a isso, eu não posso me comprometer com mais nada. Deus coloca diante de nós a escolha de praticar ou não, de viver ou não. Opte por fazer diferente. Deus os abençoe.